Gente, iremos falar um pouco sobre endossomo e lisossomo. Meu grupo é composto por Carlos Daniel, eu, Gustavo Granja e Riquelme da Silva. Endossomos, o que são? São compartimentos membranosos formados a partir do processo de endossidose em células eucarióticas. São compartimentos de forma variada, localizados entre o complexo de Golgi e a membrana plasmática. A função dos endossomos. Os endossomos têm função de formar lisossomos. Como assim? Durante um processo na qual a perda de pH dos endossomos iniciais, há essa perda e, consequentemente, vai gerar lisossomos, que são responsáveis para fazer a digestão de moléculas e endereçamentos das partículas endocitadas. Nesse processo, eu vou falar um pouco, basicamente, um trecho, que são os endossomos primários, que nesse processo vai haver a separação das proteínas e ligantes, na qual vai ser direcionada a reciclagem ou a digestão, e são bastante essenciais para o sistema nervoso. A importância. Os endossomos são responsáveis pelo transporte e gestão de partículas e grandes moléculas. Nessa imagem aqui, vocês podem ver, a primeira imagem que tem, vocês podem ver que é uma célula e no centro dela tem um núcleo. Ao lado dela tem a partícula sólida que ela vai introduzir pela membrana plasmática e se ligar ao citosol, que, consequentemente, vocês podem ver que tem alguns fragmentos, pontos vermelhos, que são os lisossomos, que eles vão, quando eles fazem o reconhecimento dessa partícula, introduziu na célula, eles vão agir ao redor dela para degradar, fazer a digestão dela. Tipos de endocitose. Na endocitose, existem dois tipos, que dependem das substâncias ou das partículas ingeridas. Eles são conhecidos como fagocitose e apinocitose. Vamos falar um pouquinho sobre os dois. Fagocitose. Na fagocitose, envolve a ingestão de grandes partículas, tais como parasitas, bactérias, células prejudiciais, danificadas, células mortas, restos de célula, e elas são ingeridas por meio de grandes vesículas endocitadas, chamadas de fagossomos. Dependendo do tipo celular, fagocitose é uma forma de alimentação nos protozoários ou uma forma de limpeza e proteção, como nos macrófagos. Pinocitose. A pinocitose envolve a entrada de líquidos e fluidos extracelulares juntamente com as macromoléculas e os solutos dissolvidos. Neste processo, a membrana plasmática ela é internalizada numa taxa que varia entre os tipos celulares. A pinocitose pode ser específica, onde as substâncias penetram na célula automaticamente, e a regulada, onde ocorre a formação dos vesículos pinocitados, quando as substâncias interagem com um receptor específico da membrana. A pinocitose pode ser indicada por calvélulas, que é calvos pequenos, em regiões da membrana plasmática rica em colesterol. Tipos de endossomos. Os endossomos existem dois tipos. Os primários ou iniciais, que sua função são a separação do material. Como assim? É a dissociação do complexo proteína-receptor com o ligante, ou seja, a separação dos dois. Responsável pelo endereçamento das proteínas e solutos, ou seja, indicar o caminho a ser percorrido, ou reciclagem ou o encaminhamento aos lisossomos. Reciclagem é um encaminhamento
é um caminho muito importante. Vou adiantar um pouco sobre ele, e mais na frente vai ter um esqueminha mostrando como é a reciclagem. É um processo em que a proteína específica, após sofrer a invaginação com o soluto, volta para a membrana celular. Ou seja, por isso que ele é importante. Porque, como a proteína volta para a membrana celular, não precisa mais de produção de proteína, ou seja, essa proteína ela vai ser aproveitada. Ela vai sofrer a invaginação, mas ela vai voltar para a membrana celular. Existem os secundários ou os tardios. Há muita controvérsia em relação a eles. Por quê? Porque não se sabe se há a maturação do endossomo precoce ou a fusão do endossomo precoce com endossomos tardios já existentes. Outra função é direcionar o soluto para o lisossomo onde ocorre a digestão. Ou seja, direcionar esse soluto lá para onde vai ocorrer a digestão do próprio. Bom, aqui temos uma imagem falando um pouco do processo de reciclagem. Como vocês estão vendo, as proteínas que elas estão na membrana, ela vai ocorrer uma fusão com a vesícula revestida de claritina. Depois, essa vesícula vai perder esse revestimento de claritina, onde logo em seguida vai acontecer a separação das proteínas e do soluto. As proteínas, como na imagem anterior, voltam novamente para a membrana. Endossomos. Estrutura dos endossomos. Um endossomo é uma pequena estrutura esférica, delimitada por uma membrana lipídica, localizada no citoplasma das células eucariontes e perto da membrana plasmática das células. O papel dos endossomos é fundir-se com vesículas por endocitose do espaço extracelular, ou seja, fora da célula, e transmite para uma região subcelular dentro da célula, para uma região mais adequada. Lisossomos. Como já foi citado no começo da apresentação, os lisossomos eles são formados a partir de um endossomo precoce que vai amadurecendo gradativamente, mudando assim de estágio, passando a ser um endossomo maduro, que é precursor do lisossomo. Então, lisossomos, o que são? Os lisossomos, eles são pequenas bolsas revestidas por membranosas lipoproteicas arredondadas, presentes em praticamente todas as células eucariontes, que contêm grande quantidade de enzima, responsável pela função de digestão, processo de quebra das moléculas em unidades menores para o meio intracelular. Basicamente, os lisossomos são organelas que ficam no citoplasma das células. Eles têm origem no complexo de Golgi e possuem a função de transporte e digestão celular. A estrutura dos lisossomos. São corpos minúsculos, normalmente redondos, cujo interior apresenta uma grande quantidade de enzimas que degradam, quebram em pequenos pedaços, ou seja, digerem ou destroem moléculas grandes ou organelas, além de ter grande parte ser formado por enzimas hidrolíticas, que são as responsáveis por sua principal função. Algumas dessas enzimas que podemos citar são as proteases e as nucleases, que são responsáveis por degradar as proteínas e os ácidos nucleicos. Funções dos lisossomos. A função dele atua na digestão celular e possui funções heterofágicas e funções autofágicas. O que são as funções heterofágicas? Como já está dizendo o nome, hétero, diferente, é a degradação de partículas diferentes das células. Ou seja, essas partículas elas entram nas células por meio da fagocitose, que já foi citada, no qual a célula engloba a partícula do meio externo, e após essa partícula dentro da célula, ela recebe o nome de fagossomo, que após ela já na forma de fagossomo, os lisossomos se fundem a elas, formando um vacúolo digestivo, onde ocorre a digestão, e ali todos os nutrientes
que vão ser absorvidos pelas células, e os que não são absorvidos, eles vão para o vacúolo excretor, no qual dali eles passam para o meio extracelular. Já a função autofágica, como já está dizendo auto próprio, ela ocorre a digestão dentro da célula, ou seja, dentro do citoplasma ocorre a digestão, como também já foi dito, a reciclagem, no qual os lisossomos eles degradam aquelas partículas do citoplasma que não estão exercendo sua função, e assim eles reciclam e formam outras partículas que funcionais para a célula. Além dessas duas, ela também tem uma outra função, que é a função autólise, no qual os lisossomos rompem suas membranas, destruindo completamente as células. Aí agora vamos para as referências, de onde foi tirado todo o embasamento do nosso conteúdo. Obrigado.